Hoje estudaremos a lição de número 8, que traz como título o ensino de Jesus sobre a oração. Uma lição fantástica, vale muito a pena você conferir. Já te peço, se inscreva no canal aqui embaixo, inscrever-se, acione os sininhos das notificações para você receber em primeira mão as nossas próximas pré-aulas. Deixe o seu like aí e também, se sentir no coração, compartilhe com os irmãos da igreja. Também quero deixar a saudação meu pastor presidente, pastor Marcos Moreira. Vamos à nossa vinheta e logo após já iniciamos com a nossa lição. O Homem Esperado pelas Religiões, um livro extraordinário, vale muito a pena você conferir. Aqui eu falo das maiores religiões do mundo e como elas estão alinhadas no mesmo pensamento em relação ao futuro. Quer saber quem é este homem mais esperado? Leia este livro e você irá descobrir coisas muito importantes em relação ao futuro da humanidade. Muito bem, retornando à nossa lição, hoje estudaremos a lição 8, como já falei, nós iniciaremos com o nosso texto áureo, com o nosso texto de ouro, que diz assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Mateus 6:7. A nossa verdade aplicada diz: por intermédio da oração cultivamos o relacionamento com Deus e expressamos nossa dependência e interesse em glorificar o seu nome em nosso viver. Nós temos 3 objetivos nesta lição. O primeiro é apresentar o modelo de oração do Pai Nosso. O segundo, explicar a primeira parte da oração, Deus e sua glória. E o terceiro objetivo é mostrar as nossas necessidades e carências. O nosso texto de referência se encontra no livro de Mateus, capítulo 6, dos versículos 9 ao versículo de número 13, que diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Para iniciarmos esta lição, farei menção a um texto de A.W. Tozer. Um certo dia perguntaram a um homem de Deus: o que é mais importante, a oração ou a palavra? E o homem de Deus respondeu da seguinte maneira: o que é mais importante para uma ave, a asa direita ou a asa esquerda? Logo, a oração e a palavra precisam caminhar juntos. A oração é a gente falando com Deus. A palavra é Deus falando com a gente. Precisamos buscar a palavra de Deus em oração. Então Deus, Ele quer que busquemos a sua palavra, mas acima de tudo entender que sem a oração a gente fica rodando. Imagina o pássaro sem uma asa, ele não vai conseguir voar. Então precisamos das 2 asas, é a palavra e a oração. E é exatamente sobre a oração que iremos estudar nesta lição. Tópico 1. A oração, modelo dos discípulos de Cristo. Então a oração do Pai Nosso não é uma oração para eu ficar repetindo mecanicamente. A oração do Pai Nosso, na verdade, é um modelo de oração estruturado de tal forma que ali possui elementos que agradam a Deus. Como essa oração deve ser construída? Eu preciso seguir esse modelo e utilizar as minhas próprias palavras, o meu próprio jeito, mas eu preciso entender que a oração precisa começar com agradecimento, com a apresentação da nossa situação espiritual e os pedidos vir depois. Então, se a gente observar nos textos bíblicos,
essa oração do Pai Nosso, ela vai aparecer em dois momentos importantes. Em Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao verso 13, que é o nosso texto de referência, que fala-nos da oração ensinada por Cristo depois de ele ter pregado um sermão. Então, o Sermão da Montanha, né, é o tema da nossa revista. E também no outro momento, que é Lucas, capítulo 11, do verso 2 ao verso 4, que na verdade é uma resposta de Cristo a um discípulo que estava observando o Senhor orar. Depois que o Senhor orou, esse discípulo pede para o Senhor ensiná-lo a orar. Observe o que diz Lucas, capítulo 11, verso 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Logo entendemos que esse discípulo percebeu a profundidade da oração de Cristo, a importância, porque Cristo não só estava orando, mas estava sendo um modelo de um homem que ora, e assim também o discípulo pede. Também o discípulo provavelmente estava vendo Jesus orando grandes períodos, né? Jesus estava orando muito, Jesus orava demais, e por conta dessa condição de ver Cristo orando bastante, ele entendeu: também preciso orar, eu não consigo orar, eu oro pouco. Qual é o segredo? Qual é o mistério que faz com que ele ore tanto? Então, isso é o que nós queremos entrar hoje aqui. Que possamos, a partir desta lição, viver uma prática de oração. Não só orar nos momentos de dificuldade, de provações, de tribulações, mas viver em oração, ter uma prática diária de oração, porque é assim que os grandes homens de Deus viviam, praticamente orando diante do Senhor todos os dias. Tópico 1.1: ensina-nos a orar. Então, como disse, os discípulos, eles entenderam a importância da oração. Há um texto de Charles Spurgeon que vai nos dar a dimensão da importância da oração. Olha o que ele diz. Ele diz que a oração é uma própria bênção. Ele fala assim: orar é, de certa forma, banhar-se em águas cristalinas e assim escapar do calor do verão. Banhar-se fala-nos acerca desta profundidade que Deus quer que entremos, e isso acontece quando estamos em momentos profundos de oração. Orar é subir em asas de águia acima das nuvens e chegar ao céu claro onde Deus habita. Orar é entrar na tesouraria de Deus e enriquecer-se de reservatórios inexaurível. Orar é tomar o céu nos braços, é abraçar a deidade dentro da alma e sentir o corpo feito templo do Espírito Santo. Orar é desfazer de seus fardos, despir-se de seus trapos, lançar fora suas enfermidades, ficar cheio de vigor espiritual, alcançar o mais alto ponto da saúde cristã. Então, a oração é fundamental. A oração é o oxigênio do cristão. A oração é a forma que eu posso fazer uso para eu ter relacionamento com Deus. A oração é diálogo. A oração, Deus fala em nossos corações. A oração, eu falo e consigo chegar até o coração de Deus. Tópico 1.2: a oração e sua ordem. Como eu disse no início, a oração do Pai Nosso, ela é o modelo, logo ela tem uma estrutura. E a gente vai debruçar agora acerca dessa estrutura da oração do Pai Nosso. Para início, entendemos que a oração do Pai Nosso é possível dividi-la em duas partes. Então, a primeira parte vai tratar da glória de Deus. Então, a oração começa: Pai Nosso que estás nos céus. Aí, o primeiro aspecto, né, da adoração, da glorificação. Então diz: santificado seja o teu nome. Depois: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então essa é a primeira parte que fala acerca da glória de Deus, de seu reino, dos céus.
Essa é a primeira parte. A segunda parte traz 3 petições. Então, na segunda parte, nós temos a primeira petição, que trata acerca da provisão aos filhos de Deus. Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Depois, pedido de perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E por último, pedido de proteção. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, olha a profundidade desta oração. Ela consegue abarcar todas as questões que envolve a nossa vida prática, a nossa vida material, a nossa vida espiritual. Então, é uma oração muito profunda que devemos refletir sobre ela e começar a trazer esse modelo para o nosso dia, para a nossa prática diária de oração. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. Observe que o mesmo relacionamento que Cristo tinha com o Pai, ele espera que tenhamos com o Pai também. Além disso, este relacionamento é um relacionamento profundo, um relacionamento que fala que o Pai e Cristo é um. Então Jesus quer que, assim como ele é um com o Pai, que possamos ser um também com o Pai. Então nós precisamos entender que isso só é possível a partir da oração, a partir do relacionamento através do Espírito Santo. E isso é plano de Deus. Logo, a igreja é chamada de quê? De corpo. Cristo é a cabeça. Então nós precisamos estar realmente integrados, precisamos realmente estar conectados com o céu e para isso precisamos viver uma vida de oração. O apóstolo João, ele entendeu perfeitamente isso que Cristo estava colocando. E ele disse lá em 1 João capítulo 3, verso 1, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então, ser chamado filho de Deus fala dessa paternidade, fala desta ideia familiar que Deus quer estabelecer com aqueles que servem a Ele. Tópico 2. Deus e sua glória. A primeira parte da oração do Pai Nosso vai nos trazer 3 aspectos importantes. Primeiro, a paternidade divina. Segundo, o nome santo de Deus. E terceiro, o estabelecimento da sua vontade. Então, nesse segundo tópico, iremos tratar sobre essas 3 coisas. Tópico 2.1, Pai Nosso que estás nos céus. Então, neste tópico, o nosso bispo Abner Ferreira, ele vai trazer uma ideia muito interessante. No Antigo Testamento, não vai acontecer em nenhum momento os grandes homens de Deus, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Noé, todos esses grandes homens de Deus, em nenhum momento eles fizeram uso, da palavra Pai para se referir a Deus. Eles não tinham isso. O único que veio trazer esta ideia foi Cristo. É claro que vamos ter alguns textos do Antigo Testamento que vai estabelecer relação de Deus como Pai numa ideia de comparação, de comparativo, mas nunca de relacionamento, de enxergar Deus como Pai. Na verdade, no Antigo Testamento, Deus é apresentado como Deus da ira, como o Deus de justiça, como Deus santo, como Deus que exige reverência. É claro que todas estas coisas diz respeito aos atributos de Deus, mas Deus não é só isso, Deus também é Pai, Deus também é misericórdia, Deus também é amor. Então, os judeus tinham
uma visão distorcida acerca de Deus. Eles enxergavam Deus somente em alguns aspectos, em alguns atributos e não em outros. E não é diferente nos dias de hoje. Precisamos conhecer Deus, né? Quanto mais a gente vive uma vida de oração, mais a gente vai entendendo a Deus, mais a gente vai percebendo os atributos de Deus. Há pessoas que só enxergam Deus como um ser de justiça, como um ser que exige a moralidade humana, só que não enxergam a Deus como misericordioso, como bondoso. Então, tanto um quanto o outro está certo, esses são os atributos de Deus, mas eu preciso conhecer Deus na sua totalidade. E Cristo vem apresentar esse Deus como um pai, como misericordioso, como aquele que você se pedir peixe não vai dar uma serpente, né? Se pedir pão não vai dar uma pedra. Então este é o pai que Cristo conhecia e que queria que também as pessoas conhecessem, que a igreja conheça. Precisamos pensar sobre isso. Um texto que fala bem claramente como era a perspectiva de Deus em relação a pai para os judeus está lá em Deuteronômio 32:6, que diz assim, ó: recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Deuteronômio 32:6. Então, um povo ignorante é um povo que não tem conhecimento, né? É um povo que não tem profundidade. Assim eram os judeus em relação a Deus. Só enxergavam o Deus da ira, o Deus da revolta e nunca contemplavam o Pai diante deles, aquele que cuida com carinho, com cuidado, como nosso Deus é. Precisamos conhecer, então, todos os atributos de Deus para saber realmente quem o Senhor é. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Certo, meus queridos? Tópico 2.2. Santificado seja o teu nome. A frase santificado seja o teu nome expressa a glória de Deus. Logo, todas as vezes que eu orar, antes de mais nada, eu preciso glorificar a Deus, engrandecer ao Senhor na beleza da sua santidade. Eu preciso chegar diante de Deus com respeito e reverência, não de qualquer maneira, né? Eu preciso ter este cuidado para evitar a autoconfiança, né? O próprio Salomão disse, né? Guarde o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Não te precipite com palavras. Então nós precisamos entender que Deus, ele está acima de tudo e que ele é santo e que eu preciso ter esse cuidado, essa reverência. É claro que eu preciso ser sincero, eu preciso abrir meu coração, eu preciso fazer uso das minhas próprias palavras, eu não necessito usar palavras bonitas, né? Uma retórica para falar com Deus, não é isso, mas eu preciso demonstrar respeito e cuidado, porque Deus é santo e é isso que ele espera de nós. Para se ter uma ideia, os judeus eles tinham tanta reverência que eles pararam de chamar Deus de Iavé, né, e começaram a chamar de Adonai, Senhor, para que pudessem fazer uso com maior respeito e cuidado quando se trata do nome de Deus, né? Por isso Jesus nos ensinou que não devemos jurar por Deus e nem por nada que estás nos céus. Isso também é uma forma de demonstrar o nosso cuidado e respeito. E isso é muito sério nos dias de hoje, porque usam o nome de Deus para qualquer coisa, para qualquer situação. E isso é um desrespeito com aquilo que o nosso Senhor Deus é. Quando Jesus Cristo caminhou aqui na terra, tanto ele quanto João Batista, eles apregoaram acerca deste reino. Olha que diz Mateus 10:7. E indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Então o reino de Deus é vindo aqui na terra e este reino ele estará sendo cada vez mais amplo até Deus cumprir totalmente a sua palavra e Cristo reinar aqui na terra. Tópico 3. Nossas necessidades e carências. Agora chegamos à segunda parte da oração do Pai Nosso, que vai falar acerca das petições. A primeira petição é o pão, né? É o alimento, é a vida diária.
Tópico 3.1, um pão nosso de cada dia. Então, Cristo vai nos ensinar a confiarmos no Pai, como Ele mesmo disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, essas demais coisas são as necessidades da vida humana. Todas elas serão supridas por Deus, desde que eu coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Lá no livro de Êxodo, capítulo 16, do verso 1 ao verso 10, vamos ver Deus suprindo as necessidades do povo no deserto, do povo de Israel. Eles estavam desesperados, então Deus começou a mandar um alimento que caía do céu, caía lá no chão da onde o povo estava, no arraial onde eles estavam concentrados, e este alimento eles não sabiam o que era. Então quando eles pegavam, eles perguntavam: o que é isto? E aí passou então o nome daquilo de maná, que quer dizer o que é isto. E eles tinham o dever de pegar o pão diário, o maná diário. Eles não poderiam pegar para o outro dia, salvo quando chegava no sábado. Eles não poderiam recolher. E o que aconteceu? O povo começou a desobedecer e, no desespero de não ter mais o maná, começou a pegar para os outros dias, e o maná começou a estragar, e Deus ali advertiu o povo através de Moisés. Então, nós precisamos confiar que Deus tem um cuidado diário pelas nossas vidas. Jesus ensinou acerca disso. Ele disse: olhe as aves do céu, as aves não trabalham, elas não têm essa capacidade de armazenamento, elas não têm esse raciocínio para estocar alimentos, mas o Pai cuida das aves dos céus. Não são vós mais importantes ou mais valiosos do que essas aves. Então nós precisamos confiar que Deus cuida de nós. Então, lançando sobre Deus os nossos cuidados, com certeza Deus irá suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Como diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo seja conhecido diante de Deus em vossas orações e súplicas, e o Deus de paz, que excede todo entendimento, estará convosco. Então, essas necessidades precisam ser colocadas diante de Deus em oração, e precisamos confiar que Deus irá suprir todas elas. Tópico 3.2, o perdão de nossas dívidas. Então, assim como precisamos do pão diário, precisamos também do perdão diário. João já dizia isso, que se eu disser que não peco, já estou pecando, já estou mentindo, porque todos nós pecamos. Não vivemos debaixo da iniquidade. Não estamos sob o jugo do pecado, estamos livres dele, mas estamos ainda nesta natureza falha, nessa natureza tendenciosa para o pecado. Jesus disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Paulo vai escrever também: quem me livrará deste corpo, desta morte? Então, nós estamos sob essas circunstâncias e pecamos. Por isso, precisamos diariamente estar sempre repassando diante de Deus as nossas vidas, os nossos pecados, para que possamos se relacionar com Ele, para que possamos realmente viver uma vida diária, viver em novidade de vida. E isso deve ser uma prática, pedir perdão para o Senhor por pensamentos, por obras e por atitudes. Esta oração nos ensina isso. Pedir perdão é fundamental para eu ter relacionamento íntimo com Deus. E este perdão, ele vem a partir da justificação de Cristo. Deus jamais nos perdoaria se não fosse a pessoa bendita do nosso Senhor. Então, todas as vezes que eu chego diante de Deus, eu preciso sempre lembrar: eu entro na tua presença em nome de Jesus Cristo, e é a partir dele, do sacrifício dele, que eu sou perdoado. O sacrifício de Cristo foi tão pleno, foi tão completo,
que todas as vezes que eu chego diante de Deus, Deus não me vê. Deus vê, sim, um filho seu, porque ele lembra do sacrifício que o seu filho fez, o sacrifício perfeito na cruz, e aí então eu sou justificado, eu sou aceito, eu sou recebido, eu sou perdoado. O perdão de Deus, ele acontece quando eu entendo o sacrifício de Cristo. Pois bem, lá em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, assim, andando segundo o Espírito, me relacionando com o Espírito Santo, é possível Deus falar comigo, Deus agir através de mim. Tópico 3.3, livra-nos do mal. Então, o Senhor, ele vai trazer também na oração do Pai Nosso a ideia de que estamos sob um contexto de batalha espiritual. Precisamos entender que o mal está aí, né? Como Pedro vai escrever, o diabo está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A palavra de Deus diz que ele está ao nosso derredor. Além de termos o inimigo ao nosso derredor, bramando como leão, ainda temos uma circunstância natural da nossa natureza falha, que Hebreus vai dizer o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, o diabo está ao nosso derredor e o pecado está muito próximo de nós. Então, aí já temos dois inimigos terríveis. E aí temos um terceiro inimigo que é o mundo, né? Que são os vislumbres do mundo, aquilo que o mundo nos proporciona, os prazeres, as concupiscências. E aí nós temos um terceiro inimigo. Então, nós estamos cercados de males que precisamos ter cuidado. E para nós vencermos isso, precisamos estar diante de Deus, buscando a sua armadura, como diz Efésios 6:11, né? Nos revestindo de toda a armadura de Deus, para que possamos estar firmes nos momentos de dificuldade. E a nossa luta é uma luta espiritual, como diz Efésios 6:12. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades e principados, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, né? Então nós temos aí uma guerra travada, diária, invisível, mas que existe, lutando contra a gente o tempo todo, né? Para a gente ter uma noção, lá no livro de Salmos, o Salmo 91, fala, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à direita. Fala-nos acerca de uma circunstância, de uma batalha sendo travada. Por isso precisamos orar, pedindo a Deus, livra-nos do mal. Cobre-nos, guarde-nos, nos tira, Senhor, dessa circunstância e nos faz vencedores. Não podemos achar que o inimigo ele é pequeno, que ele não é agressivo. Imagina o próprio Cristo, 40 dias de jejum, sem comer nada. O diabo vai lá no deserto, Mateus capítulo 4, para provocar o Senhor. Se ele fez isso com o nosso próprio Cristo, que estava em santidade, imagina o que ele pode fazer nessa circunstância, dentro da nossa realidade frágil. Por isso precisamos estar sendo sempre protegidos por Deus, porque Deus, ele é maior, Deus é mais poderoso, Deus é quem controla tudo. Se lermos o livro de Jó, iremos perceber que Deus permitiu com que Satanás tocasse na vida e em tudo que Jó tinha. Deus permitiu, porque todas as coisas estão debaixo da autorização de Deus. Mas acima de tudo, mesmo diante dessas circunstâncias, precisamos pedir para Deus, livra-nos do mal. Vamos concluir então a nossa lição. Espero ter contribuído aí, você professor da escola dominical, você aluno, que possamos juntos continuar aprendendo com Cristo, que é o mestre dos mestres. Então a oração, ela é fundamental, ela é crucial, ela é o oxigênio na vida do cristão. Os grandes homens de Deus conseguiram travar grandes batalhas e ter grandes conquistas porque viviam na prática diária da oração.
Hoje a gente percebe que o povo está deixando de orar, de viver uma prática de oração, e isso tem refletido nos cultos, isso tem refletido na ação de Deus. Muitas daquelas coisas que víamos, Jesus batizando com o Espírito Santo, Jesus renovando, Jesus curando, muito disso que acontecia quando os irmãos viviam mais em uma intensidade em oração, não vemos mais hoje. Por quê? Porque o povo deixou de orar. Deus não mudou, é o povo que está mudando. Precisamos retomar a prática da oração e fazer como grandes homens de Deus que realizaram grandes obras do Senhor, como William Seymour, como Hudson Taylor, John Wesley, Charles Finney, Spurgeon, Moody, Jonathan Edwards, Gunnar Zwingli, Daniel Berg e tantos outros que deixaram um legado para a igreja, que possamos viver uma prática diária de oração e permitir que sejamos instrumentos nas mãos de Deus. Como disse Moody, o mundo ainda não viu um homem ponto para ponto, inteiramente entregue a Ele. Que possamos nos entregar totalmente, que possamos estar disponíveis ao Senhor. Certo, meus queridos? Deus te abençoe, que possamos aí juntos caminhar. Se inscreva aqui no canal em inscrever-se, acione os sininhos das notificações e compartilhe com a igreja. E até a próxima. Deus te abençoe, Pastor Alexandre Pereira. Um forte abraço e tchau!